Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre medidas de tempo. Estão preparados? Então, vamos lá! As medidas de tempo estão muito presentes em nosso cotidiano. É por meio delas que organizamos nossa rotina diária, planejamento, compromissos, tarefas e lembramos de datas importantes. Instrumentos de medidas de tempo. Para realizar a marcação do tempo e determinar as horas, utilizamos relógios digitais ou de ponteiro. No relógio é possível acompanhar as horas e os minutos, e, em alguns casos, também a marcação dos segundos. Outro instrumento bastante parecido com o relógio é o cronômetro, que é utilizado em corridas. Ele é útil para marcar o tempo com precisão. Durante a história do mundo, existiu vários outros instrumentos usados para medir o tempo. Vamos ver alguns? A ampulheta, criada no século XVIII, conhecido também como relógio de areia. A sua estrutura é composta por duas âmbulas, entre elas um pequeno buraco por onde passa a areia que fica dentro desse instrumento. Na medida em que a areia vai caindo, o tempo é marcado. Relógio de sol. Foi criado por volta de 1500 a.C. e é um dos instrumentos de mais fácil compreensão. Ele usa a luz do sol que reflete em uma placa e produz uma sombra que está fixada em um mostrador. Relógio de pêndulo. Criado em 1656, esse instrumento utiliza os pêndulos para marcar o tempo. O balanço dos pêndulos gera energia e move os ponteiros do relógio. A unidade de tempo no sistema internacional é o segundo. Depois temos o minuto, que é 60 vezes o segundo, e a hora, que é 60 vezes o minuto ou 3.600 vezes o segundo. É bastante comum realizarmos a conversão das unidades de medida de tempo. Para realizarmos a transformação de hora para minuto ou de minuto para segundo, multiplicamos por 60. Se for no sentido contrário, dividimos por 60. Por exemplo, quantos segundos tem 2 horas e 20 minutos? Primeiro, vamos converter de hora para minuto. 2 horas vezes 60 minutos é igual a 120 minutos. Como são 2 horas e 20 minutos, o tempo em minutos será de 120 mais 20, 140 minutos. Agora vamos converter de minuto para segundo. 140 minutos vezes 60 é igual a 8.400 segundos. Outro exemplo. Quantas horas tem 216 minutos? Como as horas estão acima dos minutos, nós temos que fazer uma divisão. Esse é o resultado de 216 dividido por 60. Muitos podem se confundir na leitura desse resultado e achar que são 3 horas e 6 minutos. Ou 3 horas e 60 minutos. Não, essas duas leituras estão incorretas. Na verdade, a leitura é feita assim: 3 horas e 6 décimos de hora ou 3 horas e 36 minutos. Mas por que 36 minutos? Como aprendemos em aulas passadas, os algarismos depois da vírgula representam parte de um todo, ou seja, são números fracionários. Vamos entender melhor. 3 horas e 6 décimos de hora. 1 hora equivale a 60 minutos. E quanto é 6 décimos de 60 minutos? Bom, dividimos o 60 pelo denominador e multiplicamos pelo numerador. Então, 60 dividido por 10 é 6. E 6 vezes 6 é 36. 36 minutos. Além dos segundos, minutos e horas, temos outras medidas de tempo, como o dia, o mês e o ano. Em um dia temos 24 horas. Uma semana tem 7 dias. Uma quinzena tem 15 dias, ou seja, cada mês tem 2 quinzenas, a primeira e a segunda. Um mês tem 30 dias. O bimestre, 2 meses. Um trimestre tem 3 meses. Um semestre, 6 meses.
Um ano tem 12 meses. Uma década, 10 anos. Um século, 100 anos. E um milênio, 1000 anos. Vale lembrar que é possível também converter de dias para horas, de mês para dias, entre outros. Para isso, basta usarmos a correspondência correta. Por exemplo, um dia tem 24 horas. Logo, para transformar de dias para horas, multiplica-se por 24. Por exemplo, quantas horas tem em 5 dias? Se cada dia tem 24 horas, é só fazer 5 vezes 24, que são 120 horas. E como saber quantos meses tem em 6 anos? Cada ano tem 12 meses, então fazemos 6 vezes 12, que são 72 meses. E como converter 60 meses em anos? Nesse caso, temos que fazer 60 dividido por 12, que é a quantidade de meses que cada ano tem. 60 dividido por 12 é 5, então 5 anos é o mesmo que 60 meses. Fração de medidas de tempo. Para calcular uma fração de uma medida de tempo, dividimos pelo denominador e multiplicamos pelo numerador. Por exemplo, quanto é 2/3 de hora? A hora tem 60 minutos, então dividimos 60 por 3, que são 20, e 20 vezes 2 são 40. Então, 2/3 de hora são 40 minutos. E quantos são 4/6 do ano? O ano tem 12 meses, então 12 dividido por 6 são 2, e 2 vezes 4 são 8. 4/6 do ano são 8 meses. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula!